Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e estamos juntos mais uma vez aqui no canal do Observatório da TV para Curiosidades da TV, este nosso recanto semanal de detalhes pitorescos da trajetória, especialmente das novelas, né? Um forte nosso aqui são as novelas. Vamos falar sobre, atenção para o destaque, alguns personagens, aliás, alguns atores que participaram de duas versões de uma mesma história. Agora, por exemplo, nós temos em Mulheres de Areia, Carlos Zara, que fez as duas. Vamos lá. Antes de relembrarmos esses artistas que estiveram presentes em duas versões de uma mesma história, eu peço a você, como peço sempre, que se inscreva aqui no canal se não for inscrito ainda, ative no sininho as notificações para não perder os nossos vídeos, comente aqui, sugira, elogie, critique, enfim, compartilhe os nossos vídeos com outras pessoas, deixe o seu like, tudo isso faz com que a gente chegue a cada vez mais gente e agradeço desde já. Carlos Zara, atualmente nós podemos vê-lo na reprise da novela Mulheres de Areia, na TV Globo, na edição especial. Essa novela, que foi feita em 1993, tem o ator no papel de Zé Pedro, um comerciante, pai de Tônia, que é a Andréa Beltrão, pai também do Reginho, que é o Fabrício Bittar, e que vive ali às turras com uma grande amiga por quem, na verdade, ele é apaixonado, a Manuela, que é a Heloísa Mafalda, né? Carlos Zara, ele faz em Mulheres de Areia um personagem que não é da primeira versão de Mulheres de Areia, inclusive. É de uma novela chamada O Espantalho, também da Ivani Ribeiro, de 1977, produzida pelos estúdios Silvio Santos, e nessa ocasião foi interpretado pelo Walter Stewart. Chamava-se igualmente Zé Pedro, esse personagem, né? Todos esses personagens, Zé Pedro, Manuela, Tônia, eles vêm dessa história, O Espantalho. Mas Carlos Zara faz uma participação afetiva, até a gente pode chamar, porque ele esteve na primeira versão de Mulheres de Areia, na TV Tupi, em 1973, no principal papel masculino, que é o de Marcos, o rapaz que se divide amorosamente entre as duas irmãs gêmeas, Ruth e Raquel, que no caso eram interpretadas pela Eva Vilma, né? Então vamos relembrar aqui alguns, são muitos casos, né? Alguns atores que, assim como o Carlos Zara, participaram de duas versões da mesma história. Tá? Como são muitos casos realmente, se a gente for ficar falando aqui, dá para ficar falando 2 horas. Daria para fazer vários podcasts do nosso Ligados na TV só sobre esse assunto e mais alguns tópicos assim. Então não esperem todos de uma vez, tá? Esse é um vídeo que rende parte 2, parte 3, enfim, em breve, quem sabe, façamos, tá? Um caso que ocorreu também nos anos 90 foi o de Cláudio Marzo. Cláudio Marzo, em 1995, participou da novela Irmãos Coragem, de Janete Claire, no papel do coronel Pedro Barros, o vilão da história que domina a pequena cidade onde o enredo se passa, chamada Coroado, né? Em 1970, na versão original da novela, Cláudio Marzo deu vida a um dos irmãos Coragem, o Duda, que era jogador de futebol e havia ido morar no Rio de Janeiro, era jogador do Flamengo, um ídolo da torcida desse time, né? Além de Cláudio Marzo, a segunda versão de Irmãos Coragem trouxe outros 2 atores que estiveram na primeira, atuando novamente em personagens fixos. Emiliano Queiroz, que foi Juca Cipó, em 1970, voltou à cena como Dr. Maciel, um médico alcoólatra, nessa segunda de 95, e Susana Faini, que nos anos 90 foi a tia Dalva, tia da Lara, que era Letícia Sabatella. Na primeira versão havia interpretado Sema, a mulher do Brás Canoeiro, um dos garimpeiros, um grande amigo do João, que é o Tarcísio Meira. O Brás era o o Brás era o Milton Gonçalves, e na segunda versão foi o Maurício, filho dele, né? E outras participações houve de atores que estiveram na primeira, fizeram também participações afetivas muito rapidinhas. O Cláudio Cavalcante, né? A Zilka Salaberry, a Regina Duarte, também, salvo erro meu, enfim. Francisco Coco esteve presente em 2 histórias em ambas as versões que elas tiveram. Pecado Capital
em 1975, trouxe o ator no papel de Carlão, um taxista que tem a sua vida modificada quando encontra um dinheiro que é fruto de um assalto a banco, né? E esse dinheiro foi esquecido, foi deixado no carro dele. O assaltante pega o táxi dele, até o rende, o obriga a levá-lo para longe do cenário do roubo, né? E nessa novela da Janete Claire, quando ela foi refeita em 1998 para 99, Francisco Cuoco voltou à cena agora no papel de Salviano Lisboa, um viúvo muito rico, por quem a noiva do Carlão vem a se apaixonar depois que o conhece, enfim, de ter se separado do Carlão, a Lucinha, que no caso foi a Carolina Ferraz, né? O Carlão dessa nova versão foi o Eduardo Moscovis. Lucinha e Salviano da primeira foram Bete Faria e Lima Duarte. Outra novela que o Francisco Cuoco fez 2 vezes foi O Astro, da mesma Janete Claire, né? Francisco Cuoco foi, entre 77 e 78, o personagem principal dessa história, que era o Herculano Quintanilha, um homem que se envolve com uma família muito rica e muito poderosa, os Rayala, e serve como uma espécie de guru, conselheiro, uma pessoa que começa a determinar os rumos da família mesmo, depois que se aproxima deles, né? E numa nova versão, em 2011, que foi escrita pelo Alcides Nogueira, também pelo Geraldo Carneiro, com o Tarcísio Lara Puyatti e o Vitor de Oliveira, meu amigo, um abraço, nós temos o Francisco Cuoco num papel criado especialmente para ele, que é o Ferragus, uma espécie de mentor do Herculano dessa nova versão, que foi o Rodrigo Lombardi, a quem ele conhece durante uma temporada que ele passa na cadeia. Outro ator que participou de 2 versões da mesma história foi José Augusto Branco. José Augusto Branco participou de Ciranda de Pedra em 1981, no papel do Dr. Alceu Ladeira, um amigo do Dr. Daniel, que era o Armando Bogos. Nessa novela que é baseada na obra da Lígia Fagundes Telles, né, em 81, adaptada pelo Teixeira Filho, e adaptada pelo Alcides Nogueira em 2008, trouxe o ator novamente agora no papel do Silvério, que é um dos muitos empregados da casa da família do Dr. Natércio Prado, que era o Daniel Dantas. Outra novela da qual o José Augusto Branco participou em 2 versões foi Sim, a Moça, em 1986, a primeira, de Benedito Rui Barbosa. Ele viveu o seu Manuel Teixeira, que é um comerciante ali da cidade de Araruna, onde a história se passa. Essa história que é baseada num livro de Maria Desone Pacheco Fernandes. E no remake de Sim, a Moça, em 2006, o José Augusto Branco voltou a aparecer, desta vez como o médico de Araruna, o Dr. João Amorim, que em 86 foi o Cláudio Correia e Castro. E já que falamos de Cláudio Correia e Castro, esse ator interpretou o mesmo personagem, o seu Napoleão, em 2 versões da mesma história da Ivani Ribeiro. Nossa Filha Gabriela, entre 1971 e 72, se eu não estou equivocado, na TV Tupi, e Hipertensão, na TV Globo, entre 1986 e 1987. Ele era um dos 3 velhinhos que podiam ser o pai biológico da protagonista, a Gabriela, Eva Vilma, e Karina, Maria Zilda Bethlen, né? E para encerrar esse nosso episódio de hoje, com alguns dos casos de atores que participaram de 2 versões da mesma novela, nós temos o exemplo de Otton Bastos, que esteve, não só ele inclusive, né, mas Otton Bastos esteve em 2 versões de Éramos Seis. A do SBT, de 1994, na qual ele interpretou o Júlio, marido da Dona Lola, e em 2019 para 20, na TV Globo, ele ressurgiu no papel de um padre. Aparecia relativamente pouco, enfim, né, mas não deixa de ser uma participação muito afetiva, muito especial, inclusive para quem acompanhou a novela que ele fez com a Irene Ravache no SBT, no papel de Dona Lola e seu Júlio. A Dona Lola dessa nova versão da TV Globo foi a Glória Pires, e o Júlio, que havia sido o Otton Bastos, foi o Antônio Calone, né? Outros casos de Éramos Seis que também tem, não só dessa versão, mas de outras, e outros casos de outras novelas também, Cosme dos Santos, enfim, é um assunto que rende pano para manga, e falaremos dele seguramente numa das próximas edições de Curiosidades da TV, que por hoje se encerra. Um abraço, obrigado. Tchau.